Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. E estamos aqui de volta com o caminho da justiça. Eu sempre esqueço de falar o nosso título, mas Caminho da Justiça Divina, o qual nós dedicamos para anunciar a verdade, a justiça de Deus. Nós procuramos mostrar qual é a vontade de Deus para cada um. Então, hoje nós vamos meditar em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 em diante. E enquanto você procura 1 Pedro, capítulo 5, eu vou fazer aqui uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, e te dou graças, te exalto e te glorifico. E agradeço a ti, Senhor, por mais esta oportunidade que nos deste. Agradeço a ti, Senhor, por estas vidas que colocam nesse momento, Senhor, para ouvir e meditar na tua palavra. Pai, aqueles, Senhor, que precisam de ti, necessitam de ti, aqueles que te amam, Senhor, sempre para ouvir a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, cuida, Senhor, de cada um, ó Pai. Abra, Senhor, nosso pensamento, o nosso coração, para entendermos, Senhor, esta palavra, para meditarmos, Senhor, ainda mais na tua palavra, Senhor, e para dar um passo mais no teu evangelho. Em nome de Jesus, ó Pai, eu já abençoo a cada um que me acompanha para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Então vamos para 1 Pedro, capítulo 5. Eu falei versículo 2, mas eu vou ler do 1 em diante, que diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunho das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Pedro diz aqui, aos presbíteros. A palavra presbítero, pastor, missionário, obreiro, bem dizer, isso mesmo. Um presbítero, ele é um pastor. Se ele é um pastor, ele é um obreiro, ele é um missionário. Quem é um presbítero ou é um pastor, todos os títulos servem para ele, certo? Porque senão ele não pode ser só um pastor, né? Só pastor não tem como. Ele é pastor, aquele que apacenta, aquele que cuida, né? Então, o presbítero é um segundo pastor, é um sucessor do pastor. Assim é a sequência das coisas. Que cada um se titula, cada um se põe num lugar para poder fazer a obra de Deus. Porque um só não pode fazer tudo. Então, dentro de uma congregação se divide o trabalho do pastor, o trabalho do presbítero, do diácono, do obreiro, enfim. Mas, na realidade, todos eles têm que pregar a palavra. Tem que pregar a palavra. Todos são presbíteros e todos são pastores. Porque um obreiro, dizer que ele é só obreiro, ele tem que, para ser um obreiro, ele tem que pregar a palavra de Deus. Um obreiro que não prega a palavra de Deus não é um obreiro. Não é. Ele está ajudando, mas ele é um ajudante, é um auxiliar da igreja, mas não pode ser um obreiro se ele não prega o evangelho. Porque como ele é um obreiro, como ele vai ajudar a cuidar de um rebanho se ele não prega o evangelho? O evangelho tem que ser pregado, tem que ser anunciado. Então, isso. E desde que ele prega o evangelho, se um dia o pastor não pode subir ao púlpito e pregar, o obreiro sobe e prega, né? O presbítero sobe e prega, o diácono prega. Então, um obreiro preparado, né, conforme Timóteo fala, né, do obreiro aprovado, é aquele que está preparado, realmente um obreiro aprovado. E os demais são obreiros titulares. Ele foi titulado obreiro, puseram ele lá como obreiro, né? E muitas vezes a igreja, quando está começando, põe o cidadão lá como obreiro sem conhecimento. Por quê? Porque não tem pessoas para estar ali. Não tem pessoas qualificadas.
Aí o pastor, a responsabilidade dele é começar a cuidar daquele obreiro, ensinar para que seja aprovado, para que ele possa trabalhar com todo o coração na obra do Senhor. Isso são os obreiros aprovados. Então, diz aqui aos presbíteros que estão entre vós, admoesto, oriento, né? Pedro já disse, ó, aos presbíteros que estão aqui, eu oriento, né? Eu admoesto, eu oriento, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, certo? Pedro era apóstolo, mas presbítero junto com os presbíteros, pastor junto com os pastores, obreiro junto com os obreiros. Ele não tinha cuidado, não, eu sou apóstolo, não tinha esse negócio. Para ele, tanto ser apóstolo, como ser pastor, como ser presbítero, como ser obreiro, ou como ser faxineiro da obra de Deus. Tudo é um só. Desde que esteja de coração, fazendo a palavra vontade de Deus e pregando o Evangelho. Então, e testemunho das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Então, além de você ter que ser um obreiro, então, Pedro admoesta os obreiros da igreja, admoesta os presbíteros, admoesta os obreiros da igreja, admoesta os pastores da igreja. Então ele está admoestando, ele está orientando os obreiros em geral, de pastor a obreiro. E é admoesta, aqui, ó. Ele diz, versículo 2, olha o que ele diz para os obreiros, pastores, presbíteros, ele diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Né? O que é apacentar? Cuidar. É cuidar. É cuidar. Como você apacenta um rebanho? É cuidando das pessoas, orientando. Tem a ver com a pessoa rebelde, né? Conversa com ela, explica, mostra a palavra de Deus. Por isso que você tem que pregar o Evangelho, porque se vê uma pessoa rebelde dentro da igreja, muitas vezes a pessoa pensa em expulsar ele da igreja, em bloquear a entrada dele na igreja, ou pôr ele sentado de castigo, né? Põe ele lá no último banco. Não, não é. Tem que pôr ele no primeiro banco, na frente. Para quê? Para que ele veja a palavra e medite na palavra. Para que ele aprenda. Se ficar empurrando a pessoa, tirando a pessoa e rejeitando a pessoa, né? Você rejeita a Cristo, porque ele é a imagem semelhante de Cristo. Né? Apacentar é o rebanho de Deus que há entre vós. E não é só ensinar as pessoas, é orientar, cuidar, fazer visitas, né? Fazer visitas. O presbítero, os obreiros precisam fazer visitas. Pastor tem que estar ao do lado. Pastor também tem que fazer parte das visitas. Ele é pastor. Por isso que diz pastor o quê? Numa fazenda onde tem um rebanho de ovelhas, quem que cuida das ovelhas? O pastor. O pastor que cuida das ovelhas. Como o pastor cuida das ovelhas? O pastor, ele tem um pente grande lá de raspar o animal, ele raspa o animal para tirar os vermes, tirar os bichos, ele raspa o animal, ele cuida, ele banha os animais, ele limpa as ovelhas, certo? Ele, como chega a época certa, ele tira a lã da ovelha com o maior cuidado, porque a ovelha precisa de ser podada, né? De vez em quando tem que podar, senão é muito. No tempo do calor, ela não suporta dentro daquele monte de lã. Então, o pastor tem que saber o tempo certo, a hora certa, vigiar as ovelhas para que o devorador não venha tomar as ovelhas, certo? Cuidar das ovelhas, porque a palavra diz que a ovelha conhece o seu pastor. Se você é um bom pastor, a tua ovelha vai te respeitar e vai te seguir.
vai te seguir. Agora, se um mau pastor, ninguém segue. Ovelha nenhuma segue ele. Mas se é um bom pastor, as ovelhas amam estar do lado dele. Enquanto ele está ali parado, as ovelhas ficam todas à vontade, próximo do seu pastor. Assim também tem que ser na igreja. O pastor tem que cuidar do rebanho. Por quê? Porque assim, quando ele tiver, o rebanho para, senta e ouve. Porque ama e respeita o seu pastor. Porque o pastor respeita. Porque a Bíblia diz que quem dá o respeito, recebe respeito. Se você quer ser respeitado, dê o respeito. Isso é maneira de cuidar do seu rebanho. É cuidar. Não é chegar e fazer, aquele irmão não dá jeito não tem jeito não, vamos excluir ele, vamos tirar fora da igreja. Não. Isso é tirar Cristo da presença. Porque é irmão, por ruim que ele seja, por rebelde que ele seja, ele é a imagem e semelhança de Deus. Se ele está ali, mesmo na rebeldia, ele está ali, dentro da igreja, porque ele quer, ele precisa. Se ele está ali, é porque ele precisa. Ele não está ali por estar. Ninguém chega dentro da igreja e por ir. Ninguém vai por ir. Né? Vai porque é conduzido pelo Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que leva a pessoa até a igreja. Quando você estava no mundo, você era uma coisa. Hoje você chegou até Cristo, por que você chegou dentro de uma igreja? Porque o Espírito de Deus te levou até aquele local. Ninguém foi por querer, não. Eu também não fui por querer. Quando eu fui numa igreja, não fui por querer, foi o Espírito de Deus que me levou até lá. O Espírito de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus é que te conduz. E se aquele jovem, aquele homem, aquela mulher, qualquer um que seja que esteja lá dentro, rebelde, foi Deus que mandou, o Espírito de Deus que levou ele lá. Levou para quê? Para você cuidar. Não foi para você chutar, para você jogar fora. Não, foi para você cuidar. Apacentai o rebanho de Deus que há entre vós. Que há entre vós. O irmão está doente, tá? Vai lá fazer uma visita, fazer uma oração. Vê se ele precisa de alguma coisa, está passando dificuldade, ajuda ele. Às vezes a pessoa adoece, entra em dificuldade. Adoeceu, não pode trabalhar. Às vezes falta um arroz, falta um feijão, tem uma conta de água que atrasa, está em pacote. Ô, pastor, mas não posso pagar com o dia, conversa com os outros obreiros, com o pastor, cada um dá um pouquinho. Vai lá, paga uma conta de água. Não é crime, é bom aos olhos do Senhor. Deus se alegra quando você tira de você e dá para alguém. Se você chega na igreja, arranca lá, dá o seu dia, tudo bem. É a 10ª parte, é de Deus, tem que devolver mesmo. É dízimo, é o 10º. Mas, né, tem um pastor, não, uma igreja passando isso aqui, que o outro cidadão vai lá e arranca lá 100 reais, 200 reais, vai lá e põe no envelope, vai lá para a igreja. O pastor está pedindo. O pastor está pedindo. E se o irmão está passando fome, ele não tem coragem de tirar 10 reais, comprar 1 litro de leite, 2 pão e levar para o irmão. 10 reais dá para comprar 1 litro de leite e 2 pão. Não tem coragem de tirar 10 reais, comprar 2 litros de leite, 2 pão e levar lá para o irmão. Não. Isso quer dizer o quê? Que você não está dando valor ao seu próximo. A igreja, porque irmãos é a igreja. A igreja não é o salão onde o povo prega, aquelas 4 paredes, não é a igreja, aquele é templo, é um lugar de reunião, né? Lugar de reunião, né? Casa de reunião, casa de oração. A igreja somos nós somos a igreja, nós somos o templo de Cristo, nós somos a igreja de Cristo. Então, aquele irmão que está doente, ele é a igreja de Cristo. Ele é participante com você do corpo de Cristo. É, o corpo precisa, um membro precisa do outro. Um membro precisa do outro. Né?
Quem diz que um membro precisa do outro? Olhe para você. Né? Você está aí. Certo? Se dá uma coceirinha no braço, eu preciso dos dedos aqui para coçar. Não precisa? Ó. Você vai falar que você não precisa do outro. Um membro não precisa do outro? Precisa. Então, é isso que a palavra de Deus diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, e cuidando um dos outros. Ó, aqui, então, continua: tendo cuidado deles, não por força, mas voluntariamente. Ó, tendo cuidado de cada um deles, não por força, não por força. Certo? Então, você não pode cuidar é uma coisa, mas forçar, não. Né? Tem gente que chega no irmão e quer forçar o irmão. Ah, você tem que fazer isso, tem que fazer. Não. Prega a palavra, explica a palavra e faz com que ele entenda a palavra, mas não por força. Ele vai ter que entender por ele mesmo. Né? Nem por força, mas voluntariamente. Você vai fazer voluntariamente. Né? Nem por top ganância, mas de ânimo próprio. O que é top ganância? Tem gente que vai pregar o evangelho, vai fazer alguma coisa para alguém, vai lá, faz uma visita, então, e depois da visita deixa um envelopinho para o irmão, vai. E quando a gente leva uma oferta. Né? Foi por top ganância. Top ganância. É. Isso nem na Bíblia está escrito isso aí. Não está. Não tem escrito na Bíblia que você tem que ficar pedindo. Ninguém pedindo. A Bíblia, até hoje, não encontrei na Bíblia que tem que pedir. É voluntariamente. Você tem que ensinar. O pastor ensina e o rebanho faz. Se o pastor é dizimista e ofertante, o rebanho vai ser dizimista e ofertante. Mas você pode dizer, mas pastor dá o dízimo, dá. Se você vê o pastor dando dízimo dele na igreja, você pode chegar no secretário, no tesoureiro da igreja e pedir para você ver o livro, que é a caixa da igreja. Qualquer igreja tem um livro caixa e são obrigados a apresentar se você quiser ver. Se você for um dizimista também. Você pode ver, se você duvida, você vê o pastor dando lá, aí está lá. No livro caixa está lá o nome da pessoa que dizimou, né, e a quantidade e a data. O valor e a data. O livro caixa é feito desse jeito. É o nome da pessoa, o valor que ela doou e a data. Certo? Embaixo tem a assinatura do tesoureiro, a assinatura do secretário, a assinatura de um diácono, um obreiro, certo? E embaixo a assinatura do pastor. São 4 assinaturas no livro caixa. Todos os dias. Terminou, fechou o livro caixa, tem essas assinaturas. Certo? São conferidas e verificadas. Você tem o direito de pedir para ver o livro caixa. Você tem direito para ver o extrato da igreja. É obrigação sua. Você queria ver o extrato da igreja. E se eu pegar puxar no celular, agora para assim, puxa o celular, dá para você ver o extrato. Então, não pode. Isso é para prato aberto. Agora, se recusar, te mostrar, brigar, achar ruim, é porque tem alguma coisa errada. Então, mas isso se chama torpe ganância. Torpe ganância. Porque o dinheiro da igreja, o Senhor diz lá em Malaquias: trazei todos os dízimos e oferta à casa do Senhor para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. Mantimento. Mas não é mantimento de comida, não. Não é para ter ceia todo dia, não. Não. É para manter a casa de Deus. É para pagar aluguel, pagar água, pagar luz, pagar telefone e combustível de carro, porque a igreja tem que ter um carro para evangelizar, para sair. Né? Então, produto de limpeza. Né? Então, panos de chão e as coisas, tudo é para manter a casa de Deus. Então,
o dízimo e a oferta é para manter a casa do Senhor. Não é para ganância de ninguém. Não é para ganância de ninguém. Agora, depois que o pastor pagou o aluguel, comprou produto de limpeza, e pagou água, pagou a luz, pagou o telefone e tal, e separou o dinheiro do combustível, pronto. Aí, se sobrar o dinheiro que sobrar, se der para ele fazer uma compra para pôr na casa dele, ele vai fazer. Aí, sim. Certo? Mas tem que manter a casa. Certo? Tem que manter a igreja pintada, tem que manter limpa, a fachada sempre bonitinha. Então, tudo organizado. Os bancos cheirosinhos, tudo bem arrumadinho. Bem arrumadinho. Né? Agora, se você tiver numa igreja que só entra dinheiro, você não vê nada, não, é ganância. Pura ganância. Então, isso são cuidados. São cuidados. Eu já passei em muitas igrejas que estava sempre bem lá. Tá? Entrada e saída do mês. Tá lá. Todo mês depois põe lá o extrato da igreja. E é o certo. O extrato da igreja tem que estar lá. O povo vê todo mês. No extrato não vê o nome de quem deu, quem tirou, mas está as entradas e a saída. Então, isso se chama extrato. Então, isso é para quê? Para que não haja torpe ganância. Porque tirar vantagem para si próprio, mas de ânimo próprio. Então, nós não podemos trabalhar torpe ganância. É de ânimo próprio, que de vontade. Eu estou fazendo porque eu quero fazer a obra do Senhor. Não estou preocupado com dinheiro, não quero é fazer a obra do Senhor. Porque Deus diz assim que enquanto você está fazendo a obra dele, ele está cuidando da sua. Tem que falar, não, eu tenho minhas coisas para fazer aqui, como não posso fazer Deus. Por que você não pode? Enquanto você está fazendo a dele, ele vai fazer a sua. Enquanto você cuida da obra de Deus, ele cuida da sua. Olha o versículo 4. E quando aparecer o sumo pastor, que é Jesus, alcançarei a incorruptível coroa de glória. Se você trabalhar justamente com Deus, se for aprovado, né, e apacentar o rebanho de Deus corretamente, for aprovado na obra do Senhor, procurar fazer as coisas corretas, não ter ganância, não ter ansiedade, não ter coisas que desagradam ao Senhor, né? For pacífico, temperado, tem temperamento, são as coisas, as qualidades que você tem que ter. Né? Então, alcançará a incorruptível coroa de glória. Então, existe uma coroa que Deus preparou para cada um de nós. E semelhantemente vós jovens, sede sujeito aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, revestindo-vos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Então, tem que ser sujeito uns aos outros. Sujeitos aos outros. Aos anciões quer dizer velho, certo? Ancião é velho. Então, quer dizer, se você é um velho, mas você sabe que um dia ele foi jovem assim como você é. Então, respeite ele. Que hoje ele pode até já não estar batendo mais as cacholas, mas ele foi uma pessoa que viveu. Certo? Ele está ali porque ele alcançou, chegou até aquele ponto. Que muitos nascem e velhos, morrem jovens, outros morrem criança, né? Outros não tem, morrem com 10, 15, 20, a idade que teve, vai. Outro nasce e já morre, o outro morre com 40, 50, enfim, as pessoas vão morrendo. E agora aqueles que chegaram aos 65, 70 e estão lá na fé, buscando, orando, respeite, né? Ser sujeito. E sujeitar-vos uns aos outros. Uns aos outros. Né? Se nós estamos dentro de um lugar, nós é uma igreja, são tudo um corpo só. Esse corpo só
né? Ele tem que ser um corpo só. Um corpo só. Porque um corpo só, porque se doer um pelo outro, ele tem que sujeitar um ao outro. Se alguém falar mal do meu irmão perto de mim, eu tenho mais que repreender a pessoa. Se a pessoa brigar com o irmão perto de mim, eu tenho mais que defender. Por quê? Porque eu quero que alguém me defenda se eu estiver numa situação difícil. Agora, se alguém está magoando, metendo pau no irmãozinho ali e xingando o outro, eu ficar ali, não falar nada, é isso mesmo, vai, vai, vai. O que vai acontecer comigo a hora que alguma coisa se levantar contra mim? Quem que vai me defender? Né? Se eu não defendi meu irmão, nem Deus vai me defender na hora das minhas aflições. Aí na hora da minha aflição, mas Deus, nem Deus está me defendendo. Cara, você não quer se defender o seu irmão? Por que Deus vai te defender? Tem sentido. Porque você colhe aquilo que planta. Para Deus é assim. O que você faz, você recebe. Tudo que você faz, você recebe. Você faça o bem, né? Contribua, apacenta o rebanho de Deus, cuida das pessoas, é cuidar das pessoas. Né? Então, se você cuidou das pessoas, do teu próximo, não é só da igreja, não. É o teu vizinho, ou qualquer um que está passando dificuldade, tá? Você tem condições, vai lá, ajuda. Não, pastor, só tem um pacote de arroz em casa, divide no meio, deixa metade para você, e leva metade, faz doação da metade. Eu tenho certeza que Deus vai retribuir. Deus não vai deixar você perecer por causa de, né, que a viúva, Isaías chegou na casa da viúva e pediu para a mulher fazer um pão para ele, e ela só farinha que tinha, dava fazer um pão para ela e o filho dela ia morrer. Ele falou, não, faz primeiro para mim. Né? E ela foi lá e fez primeiro para ele. Assim que ela acabou de fazer o pão e entregou na mão dele para ele comer, ela sabia que ela e o filho dela já não tinham o que comer mais. Ela fez o pão e levou para o profeta. Aí, quando ela foi ver, a vasilha dela transbordou, o azeite transbordou, a farinha não acabou e o azeite não faltou. E ela passou a seca toda se alimentando, sem precisar se preocupar, porque Deus supriu ela. Então, por que você tem medo? Não confia em Deus? Certamente não confia, porque aquele que não divide o que tem com o outro, que achando que vai faltar, então não divida mesmo porque vai faltar. Agora, se você confia em Deus, divida, porque Deus não deixa acabar o seu celeiro. Amém? E esta é a vontade de Deus, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Certo? Não é por força nem violência, e nem por ganância. Tá? Então, é isso. Em nome de Jesus. Eu declaro o povo abençoado, guardado, protegido, para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um. Coloca a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, e te dou graças, te exalto e te glorifico, e coloco, Senhor, diante de ti, abençoando a cada um que participou nesta noite, para a honra e glória do teu nome, em nome de